Olá, estamos chegando aqui com mais um vídeo no Meio Armadores. Hoje para falar da volta do Campeonato Brasileiro. A data FIFA acabou finalmente depois de um longo inverno e nós teremos aí rodada do Brasileirão, jogos atrasados, né? Serão 4 jogos aí atrasados nesse meio de semana. Nesta quarta-feira nós teremos Vasco e Cruzeiro, um jogo importantíssimo na luta Vasco, contra o rebaixamento. Jogo com, na verdade, é Cruzeiro e Vasco, né? O jogo é do mando da equipe cruzeirense e Fluminense e São Paulo, duas equipes que já não querem mais nada com nada no campeonato. cara, Estão ali precisa só ter para jogo. Eu não especular. convido Eu também acho que ficar gastando passagem faz online, né? Manda cada um jogador de FIFA de cada lado, enfim. home É, office. não sei, enfim. Fortaleza, e na quinta-feira, amanhã, Fortaleza e Botafogo, e Esse é bom, esse é Flamengo bom. e Red Bull Bragantino, né? Dois jogos aí importantes na briga pelo título, no caso do Botafogo, e Bragantino Flamengo também. e Red Bull Bragantino. O Bragantino ainda tá na briga, e o Não, porque Flamengo ali briga pelo um vai G4, matar o né? outro. Então, na briga direta ali pelo G4 também. Os dois ali estão muito próximos na tabela. E nós vamos comentar aqui desses jogos, começando pelos de quarta-feira, Cássio Ângelo, começando pelo Vascão e Cruzeiro, né? Jogo que abre essa rodada aí, é um jogo pesadíssimo, né? Principalmente para o Cruzeiro, que tá numa situação delicada e precisa ganhar o Vasco. E em caso de vitória ali, pode alcançar e colar no Vascão ali, ou até ultrapassar o Vascão também, Cássio Ângelo. Encosta no Vascão, pelos critérios aí a gente teria que ver, Estevão Barros, mas ainda a equipe do Cruzeiro ficaria. O Cruzeiro sairia da zona de rebaixamento e puxando o Bahia, se não me falha a memória. Sim. A equipe do Cruzeiro que vem jogando um futebol muito abaixo, Estevão Barros. Eu estava acompanhando uma discussão no, na ESPN. Eu só não sei qual é o nome do programa, Estevão Barros, porque o formato é o mesmo, né? E só muda É, o nome e o cenário, né? e o cenário, mas o formato do programa é o mesmo. Mas era por volta ali de meio-dia. Se você souber o nome do qual é o programa e quiser deixar aqui nos comentários, ajuda bastante. E E o tava canal, o ESPN tá precisando de divulgação também, né? sim. Pelo menos os programas tá precisando de divulgação que eu não consigo lembrar. É, É, que eu gostava daquele das 6 horas que tinha o Pascoal, o sim. Zinho e o Mauro Naves. É o pessoal mais antigo, que fala mais assim a linguagem do futebol que eu gosto. Não tem aquele negócio de sabe, linha alta, Sim. marcação-pressão. Eles falam, porque o jogador foi pra noitada, isso não interfere em nada, não sei o quê. Aí eu gostava mais daquele programa, mas. é, E aí nesse programa teve uma discussão muito interessante que eu até queria trazer para cá, Estevão Barros, porque a gente debate de uma forma eh, Lúcida. mais lúcida, porque tinha o rapaz lá que era da Globo, o Abel, eu acho o nome dele. Abel Neto. Isso, o rapaz é muito nervoso, nossa. É, E aí o Cruzeiro vem jogando mal desde o final do estadual, quando o garoto Pesolano ele é Promovido, promovido. né? Eu não vou dizer que ele foi demitido, porque não foi, né, Estevão? Vamos falar a Sim, verdade sim. aqui. Ele foi Caiu pra promovido cima, né? pro Real Valladolid e assumiu o Pepa. Aí falaram que naquele momento a transição tal foi bem feita e o Cruzeiro até começa jogando bem. E aí chega no momento da temporada onde o Pepa parece que perdeu a mão do time. O, Alguns dizem que ele perdeu a mão do vestiário, usam até como exemplo o caso do Gilberto, o Gibagol. Outros dizem que o time chegou no limite físico e na variação tática também. E isso começou a refletir tecnicamente na equipe. E vem o Zé Ricardo, que em 10 jogos, Estevão Barros, ficou 10 jogos, num curto período de tempo, não conseguiu dar sequência para o time da Raposa. E, e aí agora chega o Paulo Autuori, que disse que não ia ser mais treinador, não sei o que, mas eu vi a entrevista coletiva do Paulo Autuori, que é um treinador que eu gosto das entrevistas coletivas, porque não é um treinador
que fica com lenga-lenga, pelo sotaque carioca, ele fala meio assim, Estevão Barros, do Cruzeiro. Pausado, né? Meio ousado. E ele falou, não, aqui eu já fui campeão da Libertadores, é um chamado do Cruzeiro, realmente eu não seria mais treinador de futebol, mas pelo chamado. E a questão é essa, o Cruzeiro tem uma dificuldade imensa de ganhar no Mineirão. O elenco já não é mais aquelas coisas. E embora a gente já teria colocado isso no começo do ano, o elenco do Cruzeiro é um elenco realmente para brigar contra o rebaixamento. Só que teve aquele momento com o Pepa, que eu acho que foi o auge ali da equipe, e bateu ali no limite e começou a decair de novo a equipe do Pepa. Agora chegou o Paulo Autuori, que aí em 5 jogos vai ter essa missão aí de fazer pelo menos 3 vitórias para manter o time na Série A. Não vou dizer sorte, mas a coincidência do destino é que ele começa já no confronto direto contra o Vasco, porque o Vasco, na vitória contra o América Mineiro, onde o Vasco não jogou bem, se a gente tem que dizer aqui, o Vasco, se fosse um resultado justo, o América deveria ter vencido o jogo em São Januário, mas a gente viu muito esse time do América, né, Thiago? É um time que joga ok, mas leva muito azar, cara. É bola que bate na trave, não entra. O América não... Assim, quem pegar a tabela fria do Campeonato Brasileiro vai dizer que o América é um patinho bobo, que é 3 pontos garantidos. Mas o América tem vontade, tem garra, só não deu certo o time. E o Vasco vem aí de jogos muito ruins, exceto do Botafogo, mas o Botafogo vinha num momento psicológico muito ruim e o Vasco venceu lá mais na vontade do que na tática. Isso a gente tem que dizer do time do Ramon Dias. E agora o garoto treinador do Cruzeiro aí vai estrear num confronto direto. Pode já dar o primeiro alívio para a torcida do Cruzeiro. Ainda nessa quarta-feira nós teremos outro jogo entre São Paulo e Fluminense, um jogo que não vale mais nada, as duas equipes jogam apenas para cumprir tabela, né? O São Paulo já se livrou da chance de rebaixamento, assim como o Fluminense. As duas equipes ocupam ali a 8ª e a 10ª posição, respectivamente. Diga lá, Cássio. Se me permite, agora eu tô aqui repensando, eu acho que esse jogo vale muito pro Diniz, cara. Por quê? Dos resultados que ele está tendo na seleção brasileira, se ele toma uma traulitada hoje do São Paulo com um time a la Bangu, já de férias, passeando e tal, eu acho que já caiu o contrato dele de vez na seleção brasileira. Eu acho que no Fluminense até a temporada que vem ele é intocável, mas se ele começa a tomar aí umas goleadas feias no Campeonato Brasileiro e os últimos resultados que ele teve na seleção brasileira, não sei não, eu acho que ainda vale alguma coisa pro Diniz esses jogos de Campeonato Brasileiro. Eu não acho que valha tanto não, mesmo que ele perca feio, ele tem mais 2 jogos à frente da seleção apenas, né, uns 2 amistosos. O contrato dele vai até o março, né, com a seleção, até o meio do ano, que espera-se é quando o Ancelotti vai assumir. E ele tem um Mundial ainda no final do ano pelo Fluminense, então eu acho que esses jogos daqui até o Brasileirão para ele vai fazer laboratório, vai testar a gente para ter opções, né? Já pensar na montagem do elenco para 2024. Acho que vai rodar bastante gente aí, então não vejo todo esse impacto não. A mesma coisa vale para o São Paulo, né? Acho que a equipe tá já numa véspera, como eu brinquei aqui outro dia, tava numa eterna véspera de ano novo, né? Então, pro São Paulo é a mesma coisa. Acho que pro São Paulo até vale mais porque a chance que a equipe tem de vencer a primeira fora de casa, né? O São Paulo é a primeira equipe no Campeonato Brasileiro, ou será a primeira equipe que
não vence, ainda não venceu, se terminar assim, uma partida fora de casa e não foi rebaixada, né? O São Paulo tem a terceira melhor campanha como mandante, 38 pontos conquistados no Morumbi dos 46 que a equipe tem no campeonato, ou seja, em casa o São Paulo é muito forte e foi isso que salvou o time na campanha desse ano. Se tivesse feito coisa um pouquinho melhor, dizia até que poderia estar ali nessa briga por Libertadores e tal, poderia estar incomodando o pessoal lá em cima, mas não foi o que aconteceu e a equipe agora já está pensando na temporada de 2024. Na quinta-feira nós temos outro jogo Só para fechar de importante. São Paulo rapidinho, um detalhe, o São Paulo quebrou o jejum de nunca ter vencido a Copa do Brasil e pode quebrar esse outro tabu aí de ser o primeiro time, como você falou, a perder todos os jogos fora de casa e não ser rebaixado. Esse é o time do Dorival, quebrando recordes atrás de recordes. Pois é, o time é uma máquina, o time sabe o que está em busca de recordes de fazer história. Na quinta-feira nós teremos um jogo interessante entre Fortaleza e Botafogo. Fortaleza que tem 2 jogos atrasados, né? Joga no sábado, dia 18, contra o Cruzeiro. E depois contra o Botafogo na quarta-feira. Aliás, já jogou contra o Cruzeiro, perdão, vou cortar aqui. A equipe do Fortaleza que fez um jogo contra o Cruzeiro no final de semana atrasado, já pagou um. E agora falta esse jogo contra o Botafogo nessa quinta-feira. Fortaleza que também está numa situação ali, a 12ª colocada, tem 43 pontos. Esperava-se que fosse brigar por Libertadores, mas depois da derrota do título da Sul-Americana, a coisa desandou, assim como desandou no Botafogo, que já tem novo treinador, e eu diria, Cássio Ângelo, que é o último raio de esperança da equipe na busca pelo título, porque a equipe, se vencer esse jogo atrasado, reassume a liderança, vai a 63 pontos, fica um à frente do Palmeiras, e aí teria que lutar para manter essa diferença aí ou ampliar até o fim do campeonato. Agora, se tiver que tirar pontos do Palmeiras nessas últimas rodadas, eu acho muito improvável. A tabela do Palmeiras é bem acessível e o Botafogo tem jogos difíceis aí contra Santos, Cruzeiro que tá brigando para não cair, Internacional vou desconsiderar. Então, mas são jogos complicados. O Internacional também. E o problema é a questão mental também, né? A equipe nos últimos jogos aí tá muito abalada e o Thiago Nunes foi o homem escolhido para reverter essa situação, hein, Cássio Ângelo? Vamos por parte, né, Estevão Barros? Primeiro falar da equipe do Fortaleza. Como você falou, Estevão Barros, esperava-se que a equipe do Fortaleza pudesse brigar pela Libertadores, mas eu acho, assim, vendo Fortaleza, eu acho que sabe aquele impacto foi tão grande de perder a final da Sul-Americana, de toda a expectativa que foi criada em cima do time do Vojvoda, e expectativa, diga-se de passagem, como diria a craque Neto, merecidas, porque era uma equipe que vinha jogando bem, vinha fazendo o futebol que o Vojvoda gosta, de transição ofensiva rápida, o futebol mais vertical, e perder da forma que perdeu para a LDU, como a gente colocou aqui até no nosso podcast, não vinha como favorita ao título, o amplo favorito era a equipe do Fortaleza, já que era campo neutro, não ia ter que enfrentar a altitude, que é o forte da LDU lá em Quito. E parece que a perda do título para Fortaleza, ou a não conquista do título do Fortaleza, não vou dizer que o Fortaleza perdeu o título, porque aí também é tirar os méritos da equipe da LDU, mas a não conquista do time do Fortaleza foi um impacto muito grande na equipe do Vojvoda. E para você recuperar os jogadores num período de tempo tão curto quanto é o Campeonato Brasileiro, que é viagem, jogo, e o Fortaleza tendo que pagar jogos, é um pouco complicado essa questão mental da equipe do Fortaleza. A mesma coisa a gente pode trazer para o Botafogo. Depois de pegar 2 viradas épicas, a gente também tem que ressaltar que foi 2 jogaços, tanto contra o Grêmio quanto o Palmeiras, que a própria equipe do Botafogo fez. Primeiro tempo da equipe, por exemplo, do Botafogo, eu assisti esse jogo,
contra o Grêmio foi um primeiro tempo de almanaque, Estevão Barros, de como se deve jogar futebol reativo. O jovem lateral lá da equipe do Botafogo, que estava substituindo o Marçal naquela altura, se eu não me engano é Hugo o nome dele. Isso. Cara, fez um primeiro tempo atacando os espaços, assim, de você olhar e dizer, não, cara, essa equipe é líder do campeonato. Tanto é que quando o Botafogo abre 3-0, eu coloco lá no nosso grupo de WhatsApp da redação, olha, o Botafogo voltou. Porque estava jogando bem, estava jogando consistente, parecia que mentalmente havia se recuperado. E aí vem o segundo tempo, onde o mesmo ponto forte do Botafogo, quando pega o segundo gol, ali o 3-2, pelo lado do próprio Hugo, que tinha jogado bem, o lado do Kahneman, a equipe desmoronou emocionalmente. Foi rápido. E o Suárez, que a gente brinca com com meio joelho dos dois, acabou com o jogo. Também é um baita jogador de Copa do Mundo. E a equipe do Botafogo vai depois para um jogo contra o Red Bull Bragantino, onde poderia se recuperar vencendo um concorrente direto ao título àquela altura, acaba cedendo um empate nos minutos finais e mais uma vez a questão psicológica afeta. E aí vem a troca de treinador. Vem o Thiago Nunes agora para a equipe do Botafogo, que eu acho, Estevão Barros, que eu acho, não tem um perfil para o momento. Quem sabe para começar um projeto no ano que vem com o Botafogo seria o nome ideal. Mas para esse momento, o Thiago Nunes não tem esse perfil. Por outro lado, até a gente pode traçar um paralelo com que fez o Cruzeiro, que também tem que dar um tiro curto. O Cruzeiro foi muito mais sagaz em trazer um treinador experiente, Paulo Autuori, que ali já tem bagagem no futebol. Tecnicamente, taticamente, o Thiago Nunes pode fazer um bom trabalho? Pode, tem competência, mas não vejo essa equipe também com o Thiago Nunes. Ele ainda não provou isso. Pegou um trabalho lá do Diniz, lá no Atlético Paranaense, ok. Mas o Atlético Paranaense é uma equipe que o próprio treinador, o próprio presidente, o Petralha, fecha mais do que a equipe do Botafogo. Não é uma equipe tão fechada, tão blindada assim como é o Atlético Paranaense. Mas, como diria Juninho Paulista, seu Estevão Barros, escolhas. O Thiago Nunes assinou com a equipe do Fogão até 2025, então na cabeça da diretoria, né, do John Textor, eles imaginam que o Thiago Nunes terá êxito ou não, né? Mas eles já estão visando a longo prazo a parada. De qualquer forma, eu acho até que lugar que ele já estava escolhido, mas para a temporada que vem. Eu acho até que é uma situação confortável, porque em tese ele já chega com esse título brasileiro perdido, né? Então ele só tem a ganhar nesse cenário. Não acho que seja uma ideia tão ruim assim para ele. A responsabilidade não vai ser dele, a menor parte vai ser dele. Ele vai tentar fazer o que pode ali, classificar a equipe para Libertadores e para o ano que vem fazer um trabalho mais consistente e tentar aí terminar de uma melhor forma, né? Não de uma maneira tão melancólica. Ainda nessa briga pela parte de cima da tabela, nós teremos outro jogo nessa esse eu quero quinta-feira. falar. Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo no Maracanã, jogo importante aí para as duas equipes, é um confronto direto ali na briga pelo título, né? E pela Libertadores também, pelo G4. O Bragantino é o quarto colocado com 59 pontos e o Flamengo está logo atrás na sexta posição com 57. Ou seja, se o Flamengo vencer, tira o Bragantino do G4, vai a 60, enquanto que a equipe de Bragança Paulista vai ter que correr atrás do prejuízo. E se vencer, vai a 61, se coloca de novo na briga pelo título, ficaria a 1 ponto do Palmeiras, que hoje é líder, e o caso o Botafogo vence o Fortaleza, ficaria a 2 da equipe de General Severiano. Cássio Ângelo. Me permita, seu Estevão Barros, aqui, que esse jogo eu quero falar. Onde é que vai ser o jogo do Bragantino e da equipe rubro-negra? Maracanã.
Onde é que vai ser Fluminense e São Paulo? Maracanã. Onde é que jogou Brasil e Argentina? Maracanã. 3 jogos em sequência, né? Aí vem o consórcio do Maracanã, quando o Vasco vai lá exigir jogar na casa do povo carioca, na casa do povo brasileiro, no templo do futebol. Ah, porque o gramado precisa descansar. A culpa do gramado estar esse pasto é porque não tem repouso no gramado. É, como é que é? Que cuida do. Eles chamam lá que cuida do gramado, a empresa responsável, a Greenleaf, recomenda-se que tenha um descanso do gramado pelo menos de 24 horas entre uma partida e outra. Aí quer dizer então que quando é para os 2 outros clubes do Rio de Janeiro, esse descanso não pode ocorrer. Pode ter 3 jogos em sequência, terça, quarta e quinta. Aí a pergunta que eu faço, Estevão Barros, cadê agora o Mário Bittencourt? Cadê aqueles engenheiros da Greenleaf? Cadê o próprio Rodolfo Aladim para ver essa situação dos 3 jogos em sequência no Maracanã? Pois é, né? São questões aí, 3 jogos em sequência, tipo, terça, quarta e quinta, né? Serão os jogos no Maracanã. Vai ver como é que vai estar a condição do gramado aí, porque ele vai ser bem castigado, né? O jogo de ontem da seleção, além desse jogo com São Paulo e Fluminense, por isso eu acho que esse jogo deveria ser no FIFA, né? Até para preservar aí a condição do gramado. Mas a equipe de Bragança Paulista, que nas últimas rodadas se colocou na briga, mas fez um jogo ruim contra o São Botafogo. Paulo, e contra o Botafogo começou bem, mas depois entregou a paçoca, tirou o pé e viu o Botafogo virar a partida, e no finalzinho a equipe ainda arrancou um empate. Eu esperava mais do Bragantino nesses jogos, viu, Cassiano? Estevão, mas esses 2 jogos do Bragantino contra São Paulo, contra Botafogo, me fez refletir acerca do modelo de futebol que pratica a Red Bull. É mais uma academia de futebol do que propriamente um time que vai brigar todo ano por títulos. Não que a Red Bull chegue aqui no Brasil e vai só revelar jogadores, mas a intenção da Red Bull é sempre descobrir talentos para formar um time competitivo. Isso sempre vai dar certo por conta do investimento, do bom trabalho, de uma estrutura que a Red Bull cria nas suas academias de futebol. Mas quando chega essa hora da disputa em si pelo título, a equipe vai tender sempre a ter um desempenho frágil por conta de muitos jogadores serem jovens e não ter o que a gente no futebol chama de casca. Sim. Pode ver, cara. Mosqueira é um bom jogador, descoberto aí. O Jadson, Thiago Borbas, são jogadores que não disputaram aí grandes decisões, grandes confrontos aí na sua carreira. Estão tendo essa oportunidade agora no Bragantino. Então, psicologicamente, a equipe sentiu contra o Botafogo. A equipe do Bragantino começou avassalador os 10 primeiros minutos. Mas sentiu. Também eu não sei se foi a sequência de jogos já tinha havido de um jogo contra São Paulo. Mas é um modelo que a Red Bull e o Bragantino adotaram para seu esquadrão, vai tender a acontecer isso em alguns jogos. Pois é, a equipe ainda tem possibilidade de conquistar o título, mas precisa vencer o Flamengo, que sonha ainda remotamente com possibilidade de título, está mais atrás. Se vencer, vai a 60, né? Poderia ficar ali a 2 do Palmeiras ou a 3 do Botafogo, que podem ser os líderes ao término dessa rodada. Né, ainda principal para mim, ao meu ver, da equipe rubro-negra é conquistar a vaga direto, Cássio Ângelo, na fase de grupos da Libertadores.
Assim, Estevão Barros, pelo que eu tenho acompanhado da equipe rubro-negra, o, eles já estão muito mais com a cabeça lá em 2024 do que propriamente nesse Campeonato Brasileiro. Claro que tem obrigação, pelo investimento que a equipe tem, é obrigação você classificar direto para a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro seria literalmente, Estevão, para salvar o ano. Cara, tantas lambanças foram feitas na equipe, contratação do Vitor Pereira. Depois do Vitor Pereira veio O Sampaoli. Sampaoli. E aí, um caso à parte, teve briga com o preparador físico. Parece que também o caldo azedou no vestiário. Então, o título brasileiro apagaria todas as lambanças que foram feitas esse ano. E com certeza mascararia a má gestão que foi feita com a contratação de treinadores. Eu digo má gestão porque, primeiro, a demissão do Dorival, ou a não renovação, já é um capítulo. Dizem aí que já tinha um acordo com a seleção, depois a gente viu que isso não aconteceu. Aí vem o Vitor Pereira, que foi muito bom. Eu teria mantido o Vitor Pereira no comando da equipe. E questionou-se também no começo a contratação do Gerson. Agora parece que o Bruno Henrique, uma briga para renovar o contrato, até o próprio Gabriel também começa a repensar. A gente tem que lembrar que tem não sei se é mágoa, mas tem uma arranhada ali na relação do Gabriel com o Tite, por ele achar que ele deveria ter ido para a Copa. Estava num momento, segundo ele, muito bom. E vamos ver o que a diretoria vai bancar. Se é o próprio Tite, que também é um treinador agora grande, vindo da seleção brasileira, campeão de Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro bicampeão brasileiro com o Corinthians, o Tite. E algumas lacunas também no elenco ficaram claras e evidentes, como as laterais. O gol também foi muito questionado, os zagueiros. Todo o time foi questionado esse ano, Estevão Barros, da equipe rubro-negra, visto o desempenho, alguns posicionamentos de alguns jogadores, as crises que tiveram durante o ano. Ganhar o brasileiro vai ser essa questão aí, para salvar o ano e apagar tudo que foi feito de ruim. Pois é, equipe que teve um ano ruim e ainda pode conquistar um título, né? Depois do início horroroso, onde a equipe perdeu tudo o que disputou e pode tentar ainda salvar essa temporada com o título brasileiro. Há essa remota possibilidade. A equipe do Flamengo vai entrar em campo nesta quinta-feira, também conhecido como amanhã. No Maracanã. No Maracanã. É isso então, espero que você tenha gostado. Voltamos na sexta-feira com mais um vídeo, falando de mais alguma coisa interessante aqui. Tá bom de sexta-feira, já dei uma olhadinha aqui na pauta. Eu me inscreveria no canal e ativaria o sininho de notificações, porque o vídeo de sexta-feira, Estevão, vai dar um tititi. É isso então, espero que você tenha gostado. Siga a gente no Instagram, @meioarmadores, que a gente também vai atualizando você por lá sobre o que acontece no canal, tá certo? Se você reparou, eu passei o vídeo inteiro sem camisa, porque já está aberta a temporada primavera-verão do Meio Armadores. Tá um calor, né? Tá um calor desgraçado, ninguém merece, né? Eu não tenho ar-condicionado, não vou ficar suando igual um porco aqui, o ring light esquenta ainda mais, então é isso. Mas valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.